Fala pessoal, Rogério Ceni é o novo técnico do Flamengo. Será que ele fez a escolha certa? Será que ele deveria ter ficado no Fortaleza? A gente selecionou aqui 5 motivos para ele ter permanecido no PC e 5 motivos para ele aceitar a proposta do Flamengo. Motivos para ele ficar no Fortaleza. O primeiro deles, obviamente, a estabilidade. Acho que poucos clubes no Brasil deram tanta estabilidade a um técnico como o Fortaleza deu ao Rogério Ceni. No Fortaleza, o Rogério Ceni tinha a segurança de que poderia desenvolver o seu trabalho, tinha carta branca, era um técnico que tinha um aval da diretoria e foi ganhando essa moral ao longo do tempo. Segundo motivo, idolatria. Não por acaso, em virtude dos títulos, das boas campanhas do Fortaleza com o técnico Rogério Ceni, a torcida tricolor ama o mito, viu o Rogério Ceni como uma peça fundamental para o sucesso recente do Fortaleza. A idolatria certamente era o motivo pelo qual o Rogério Ceni poderia ter ficado no Fortaleza. Terceiro motivo, ingerência e autonomia. Como eu falei, Rogério Ceni tinha carta branca. Ele montava junto com os diretores do Fortaleza o elenco. Ele tinha até a possibilidade de ligar pessoalmente, e isso aconteceu várias vezes para alguns jogadores, por exemplo, o caso do Massinho, que estava indo para a Ponte Preta, e ele ligou para o Massinho e mudou a rota do atacante que veio para o Fortaleza. Ronald disse, então todos os jogadores, Ronald também foi contratado assim, o Rogério Ceni ligou para ele. Então todos os jogadores que viram o Rogério Ceni ainda como atleta, como jogador, e se espelhavam nele, muitos deles tinham o Rogério Ceni como ídolo. Isso influenciou demais na formação do elenco do Fortaleza. Além, claro, das mudanças pelas quais passou o clube. Rogério Ceni, inclusive, para quem não sabe, foi o responsável por transformar o estádio Alcides Santos em centro de excelência, em CT. Isso foi algo que o próprio Rogério Ceni participou ativamente dessas decisões. Então era muito mais do que um técnico no Fortaleza, era um manager na equipe tricolor. Então isso, claro, era um ponto que fazia muita diferença nessa vida do Rogério Ceni enquanto profissional de futebol. Quarto ponto, conclusão de trabalho. No ano passado, quando o Rogério Ceni deixou o Cruzeiro, e aí ali, aquele período de tempo de 40 dias na equipe mineira, o Rogério Ceni não conseguiu começar o ano e terminar o ano no Fortaleza, teve esse ato. Nessa temporada seria a primeira vez que ele poderia começar no Campeonato Brasileiro um trabalho e concluir esse trabalho. Na Série B, como foi o primeiro ano do Fortaleza e o primeiro ano de Rogério Ceni no clube, ele conseguiu isso, conseguiu esse feito de começar o trabalho, passar pelo Campeonato Estadual e não vencer o Campeonato Estadual, mesmo assim a diretoria bancou o Rogério Ceni e no final daquele ano ele conseguiu o acesso e o título da Série B, o título mais importante da história do Fortaleza. Então poderia ser em 2020 também a conclusão desse trabalho. Quinto e último, mas não menos importante ponto para o técnico Rogério Ceni ter permanecido no Fortaleza é fortalecimento da cultura do técnico no Brasil. A gente fala tanto que é injusto quando os resultados não vão bem. O primeiro a pagar o pato é o técnico de futebol. Isso é cultural no futebol brasileiro. E o Rogério Ceni poderia fortalecer isso, mesmo com a proposta do Flamengo, poderia ter ficado no Fortaleza. E isso seria algo que fortaleceria o discurso, que não é somente uma boa proposta, que o técnico mudaria de rumo e deixaria um trabalho no meio. Não conseguiu. Agora os 5 motivos para o técnico Rogério Ceni ter aceito a proposta do Flamengo e ir para a equipe rubro-negra. Vamos lá. Primeiro, Rogério Ceni terá um time que vai lutar por títulos. O Flamengo luta pelo Campeonato Brasileiro, aliás, defende o título do Brasileirão, está nas quartas de final da Copa do Brasil e nas oitavas de final da Libertadores. Com o elenco que tem, obviamente que o técnico Rogério Ceni viu a possibilidade de conquistar mais títulos enquanto técnico de futebol. 2. Provar que ele pode assumir um grande time do futebol brasileiro. É claro que o Fortaleza tem lá a sua grandeza, mas não se compara ao Flamengo, ao Cruzeiro, ao São Paulo. São times de maior envergadura na primeira prateleira do futebol brasileiro, embora o Cruzeiro hoje esteja na Série B. Mas o Rogério Ceni precisa provar para aqueles que duvidam que ele está pronto para ser técnico de futebol. E talvez para ele mesmo. As passagens por São Paulo e Cruzeiro talvez tenham sido frustrantes,
para o técnico Rogério Ceni. Então, num grande clube, tem uma estrutura que tem o Flamengo, talvez seja a grande oportunidade para o técnico Rogério Ceni se firmar na carreira, na profissão. Terceiro ponto, desvincular o nome Rogério Ceni de São Paulo. A história dele enquanto jogador de futebol, enquanto atleta do São Paulo, isso aí é inquestionável, é indelével. Foram 25 anos de São Paulo. Rogério Ceni é o jogador que mais vezes vestiu a camisa do São Paulo. Goleiro, artilheiro, enfim, entrou para a história de qualquer seleção que a gente fizer da história do São Paulo. Mas ele precisa de se desvincular da marca São Paulo e ele indo para um concorrente direto, o Rogério Ceni fará isso. Ele vai para um time que vai lutar por títulos assim como o São Paulo. Por exemplo, a estreia do Rogério Ceni será exatamente contra a sua ex-equipe, contra o São Paulo. Então ele saindo dessa zona de conforto, ele fortalece também a intenção dele, a ideia dele de ser técnico de futebol. Quarto, é difícil falar não para uma marca como a do Flamengo, uma marca gigantesca no futebol sul-americano. O Rogério Ceni sabe que indo para o Flamengo ele terá uma grande repercussão. O trabalho, é claro que o risco é muito grande também, mas o risco é inerente à carreira no futebol, seja de técnico ou de jogador. Mas a marca Flamengo atrai demais e aí é difícil dizer não ao Flamengo. E 5, Rogério Ceni sabe que tudo no Flamengo repercute muito. Se ele conseguir um sucesso no Flamengo e com o time que tem o Flamengo, com a estrutura que foi dada, se ele tiver carta branca, se ele for bem no Flamengo, o que ele imagina para a carreira dele, que é uma projeção para chegar à seleção brasileira, ter uma projeção internacional, é o caminho mais fácil. Repito, tudo no Flamengo repercute muito. E se o Rogério Ceni tiver um sucesso na equipe rubro-negra, esse caminho como técnico de futebol vai ser alargado. O caminho para a seleção brasileira será um caminho pavimentado se ele tiver sucesso no Flamengo. E também pensando numa projeção internacional, o Flamengo pode ser um catalisador, um propulsor para a carreira do técnico Rogério Ceni. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilha, comenta aqui se você também discorda desses pontos da minha opinião. O importante é você sempre interagir. Joga no grupo do WhatsApp, participa junto com a gente. Esse é o Futebolês. Até uma próxima.